Olá, estou aqui com o engenheiro geotécnico Paulo Henrique Dias, diretor da CEEL. O Paulo Henrique é muito conhecido da BMS, participa e participou de muitas gestões e tem uma atuação muito presente na associação e conhece muito do assunto que nós vamos tratar hoje, que é a estabilidade de encostas e o que fazer para evitar a repetição de tragédias como a que recentemente aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, começando diretamente com essa pergunta, Paulo. Há quanto tempo você assiste à repetição dessas tragédias? E a segunda pergunta é: o que podemos fazer para evitar, ou pelo menos para que diminuir a dimensão dessa tragédia? Bem, primeiro, bom dia ou boa tarde, não sei que hora que vou apresentar isso, a todo mundo. Em termos de histórico, eu me formei em 1971. Antes disso, eu ainda estava na faculdade, em 1966, 67, tiveram grandes chuvas na região do Rio-São Paulo, com uma incidência muito grande no Rio de Janeiro. Foi um ano de catástrofes, etc. Depois me formei, aí tiveram repetidamente, né, em 88, 90, em 2000, em 2011 e agora em 2022. Esses fenômenos naturais, desastres naturais, né, que assolaram a região serrana do Rio de Janeiro. As chuvas tropicais são conhecidas, né, de várias partes do mundo, inclusive, e acontecem aqui com essa frequência que eu falei grosseiramente de 10 em 10 anos. Eu me especializei em estabilidade de encostas. Então, a gente sempre trabalhou nessas coisas. Desde que eu me formei, eu escuto palestras sobre desastres naturais devido às chuvas, com os meus professores, o pessoal que me antecedeu, grandes homens, falando a mesma coisa. São os mesmos acidentes que ocorrem. E agora estou eu aqui falando dos mesmos acidentes que ocorrem rotineiramente. Mas acontece o seguinte: os fenômenos são sempre iguais. Se nós mostrarmos fotografias dos acidentes anteriores, são muito parecidos. Ou seja, não dá para distinguir se é de agora ou de antes. Esse aqui é o aspecto, por exemplo, de Friburgo, em 1911, 2011, antes das chuvas e depois das chuvas. Nota que temos aqui várias incidências, né? Aqui outra fotografia antes das chuvas, depois das chuvas. Essa fotografia é típica antes das chuvas e depois das chuvas. E aparecem em todos os acidentes, aparecem coisas semelhantes. Acontece esse aqui é o cenário logo após, e se voltarmos para tirar a fotografia um ano depois, volta ao cenário antigo. Quer dizer, em um ano a natureza se refaz ou se restabelece a vegetação e a coisa é esquecida, digamos assim, pela população. É esquecida isso por quê? Porque isso faz parte do fenômeno natural de adaptação do relevo às novas condições. Então, o que acontece, na verdade, é isso aqui.
tem um evento, a chuva, né? O evento principal. Logo depois tem as medidas de emergência, pós-evento, com resgate de gente, verificação dos danos, obstrução de rios e tal. Depois se faz projeto de restauração, depois se faz a avaliação dos problemas com mapas de risco, contingência, rotas de escudo, e depois vem as obras de prevenção. Começa a fazer as obras, mas, na verdade, o que acontece em termos de empenho é uma coisa desse tipo. Tem o evento, né? Depois muitos holofotes para emergência pós-evento, com a mídia dando várias coberturas. Depois vem a restauração, depois a reavaliação e se some as providências. Algumas são feitas, o pessoal que insiste, mas some as providências. Então, a minha proposição é a gente fazer uma coisa que dê uma imagem perene à coisa, que não seja esquecida. Não pela própria população. Por exemplo, um acidente que teve recentemente. A Rua Teresa virou um rio, com carros e vegetação e tudo. Depois que é limpa, etc., daqui a um mês, a Rua Teresa está lá com o comércio funcionando, os carros estacionando, a vida volta ao normal e o pessoal tende a esquecer. Que não se envolveu diretamente, tende a esquecer. E o pessoal que é envolvido, no fundo, é uma parcela muito pequena de gente em relação à população total. Então, daqui a 5 anos, aparece um político muito bem intencionado, quer dar uma área, ou quer fazer uma construção, quer fazer uma benfeitoria na cidade, e faz uma benfeitoria naquelas áreas que não pode fazer, que são áreas de risco. E o pessoal que não sabe que ninguém quer morar na área de risco. Esse negócio que o pessoal é pobre, quer morar... A chuva pega o pessoal pobre, pega o pessoal rico, não quer saber. O pessoal constrói porque não tem informação. No bom sentido, são ignorantes, não tem acesso à informação. Então, a ideia é fazer um museu, um memorial para ser feito na região e o pessoal se lembre disso, que essa coisa fique sempre na memória. Olha, construir aqui, aconteceu isso aqui no passado, ou muito no passado, o pessoal sendo o nível d'água atingiu essa marca daqui no Rio, então o pessoal já não constrói casas abaixo daquela marca, e assim sucessivamente. Então, essa ideia do memorial, tem memoriais que tem no mundo inteiro. Tem na bomba de Hiroshima, tem lá um pedaço de uma obra destruída, tem no muro de Berlim, ficou um pedaço, tem no World Trade Center, tem o memorial. Então, e tem o Holocausto, né, para o pessoal não esquecer. Tem memorial de Holocausto em vários locais do mundo. A sinagoga como era a capital da Hungria, tem em vários locais, tem campo de concentração, o pessoal preserva para não esquecerem. Tem a ideia de fazer um memorial agora no Brumadinho também. Então, eu acho que tem que ser feito o memorial, porque é a única forma do pessoal se lembrar perenemente dessa catástrofe, porque desastres naturais sempre vão existir. Então, nós temos que nos proteger. E é uma maneira também de honrar, né, a memória das pessoas que faleceram, né, Paulo? Sem dúvida, tem que honrar essas pessoas, não há dúvida nenhuma. Porque elas, se não, são esquecidas, né? O memorial lá do 11 de setembro é bonito porque ele é uma obra muito simples, ele tem os nomes das pessoas que morreram na tragédia, né? Depois você visita o carro do bombeiro incendiado, tem algumas coisas
que o pessoal lembra com tristeza, mas de tal forma que o fato não se repita. O Paulo, apesar da chuva ter sido realmente assim muito volumosa, né? Excepcionalmente volumosa, o número de vítimas e a tragédia de perdas econômicas e tal poderia ter sido menor, né? Se houvesse um trabalho prévio, né, de prevenção. Pode, sem dúvida, pode ter sido menor. Assim como no Rio de Janeiro, já as coisas acontecem, demoram um certo tempo, mas a criação do Instituto de Geotécnica foi depois da chuva de 66, 67. Então, fizeram muitas obras, evitaram muitas coisas. Com Embora certeza. tenham feito obras em favela, em vez de remover o pessoal da favela ou evitar, mas diminui. Diminuiu substancialmente, né? No Rio de Janeiro, o número Mas diminuiu uma substancialmente. tragédia, as chuvas sempre ocorreram. Uhum. E Muito sempre bom. Agradeço, então, ao Paulo Henrique Dias, que tem uma participação muito grande aí na questão da estabilidade de encostas, uma atuação muito dedicada a esse tema, e vamos esperar que essa ideia prospere, a ideia do memorial prospere como uma maneira de lembrar a sociedade e as autoridades de que algo precisa ser feito para evitar a repetição desse tipo de tragédia. Muito obrigado, Paulo. tá de nada.